quero pedir que os irmãos venham na próxima terça-feira e para nós fecharmos. Talvez não fechemos o estudo das portas na terça-feira, porque são duas muito importantes, as duas vão tomar tempo, tanto a porta da guarda, ou a porta de Mifcade, quanto a porta de Efraim. É bom lembrar que nós estamos estudando o livro de Esdras e Neemias, com base no tema restaurar para reestruturar, ou seja, reestruturar para restaurar, não é isso? Então, nós estamos buscando a reestruturação da nossa vida pessoal, da igreja, e em todos os sentidos, com base nos exemplos deixados por Esdras e Neemias nesses dois livros. Como hoje é Santa Ceia, nós vamos nos ater apenas a esta mensagem já lida e vamos celebrar a Santa Ceia. Esse barulho na telha incomoda bastante, desconcentra, e eu peço a Deus que os irmãos recebam a palavra e não estejam mais preocupados com o barulho da chuva. Pelo barulho que faz de vez em quando, dá a impressão que chove granizo também, né? Não é só o barulho da água, não. E a gente já tem um problema com esse telhado aí. Se Deus nos permitisse, o povo de Deus se unir, um dia a gente vai acabar com esse barulho, né? Isso é uma questão do material usado. Existe uma telha bem mais cara do que essa que está aí, que evitaria mais da metade desse barulho. Mas se Deus nos der o templo que nós sonhamos, vai ser melhor do que a telha sanduíche, que evita esse barulho. Então, continue firme na presença de Deus, fazendo o seu papel de servo de Deus. Nós não vamos nos ater muito. O capítulo 9 de Hebreus é uma preocupação do apóstolo, do escritor, para mostrar aos hebreus. E é bom a gente lembrar do propósito do livro. Foi escrito aos hebreus, e quem são os hebreus? São os descendentes de Abraão, aquele povo que peregrinou pelo deserto, aquele povo que veio desde a escravidão do Egito, povo que nasceu de Abraão, Isaque e Jacó. Os irmãos já conhecem toda a história. E no deserto Deus deu leis, Deus deu mandamentos. No deserto Deus instruiu a construção de um tabernáculo. No deserto Deus estabeleceu os sacrifícios. No deserto Deus estabeleceu rituais. No deserto Deus estabeleceu uma nação e deu instruções a esta nação. E esse povo, os hebreus, estavam acostumados com tudo aquilo que aprenderam desde os seus antepassados, desde Abraão até esses dias de Jesus. E na cabeça deles, sacrifício a Deus, culto a Deus, salvação, perdão de pecado, libertação, presença de Deus, vida eterna, era apenas baseado naquilo que eles praticaram durante toda a sua existência, desde Abraão até esse momento de Cristo. Desde o período da lei, ou seja, desde Abraão até o período da lei e até o período o período chamado interbíblico, depois da lei, entre a lei e entre a chegada de Cristo, cerca de 400 anos antes de Jesus aparecer. Quando Jesus vem falar de graça, eles não conheciam. Jesus inaugura a dispensação da graça. Os hebreus não conheciam graça, os hebreus conheciam sacrifício. Se eu pecar, eu tenho que pagar com o sacrifício de um animal. Se eu cometer um pecado, eu tenho que ir ao sacerdote, eu tenho que apresentar um animal, o animal vai ter que ser sacrificado no meu lugar. A Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecados. Os hebreus aprenderam isso.
pecou, tem que chegar o sacerdote, tem que apresentar o sacrifício. O próprio sacerdote, para se manter vivo na presença de Deus, ele tinha que sacrificar um animal, e ele tinha que oferecer sacrifícios, e fazer um exame muito rigoroso na sua vida, uma vez por ano, para ter direito de entrar no Santo dos Santos. Você vê que no capítulo 9 começa falando do primeiro tabernáculo, o primeiro templo. Ele fala dos 2 espaços que estavam dentro daquela construção que se chamava de tabernáculo. O lugar santo, que era onde a congregação entrava, o povo podia entrar e se movimentar, é como os irmãos estão daqui para lá. E o segundo espaço, que ele diz que é o segundo tabernáculo, seria esse púlpito aqui, só que separado por uma cortina espessa que a Bíblia chama de véu. Essa cortina separava o lugar santo do santo dos santos. Esse lugar era chamado de Santo dos Santos, chamado também nesse texto de segundo tabernáculo. E os hebreus sabiam que para o sacerdote, só o sumo sacerdote, podia ter 300, 400 sacerdotes, nenhum deles podia entrar nesse lugar aqui, apenas o sumo sacerdote, aquele que recebia a unção de sumo sacerdote, com uma unção de uma especiaria exclusiva para a consagração do sumo sacerdote, um ritual extraordinário para a consagração do sumo sacerdote, escolha de Deus, absolutamente escolha de Deus, não seria jamais escolha do homem. Deus escolhia o sumo sacerdote, e esse homem, com toda a escolha, com tudo que era de especial, ele só podia entrar aqui uma vez por ano, mesmo assim, depois de oferecer um sacrifício pelos seus pecados e pelo pecado do povo que ele representava. Os hebreus sabiam disso. Se não fizesse isso com rigor, morria. Ninguém poderia sobreviver sem essas coisas. Por isso que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. Aí agora Jesus vem trazendo a obra da graça, para dizer: você não precisa mais fazer nenhum sacrifício. O sacrifício que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O sacrifício do sumo sacerdote agora é uma vez só, não vai ser todos os anos. Então, como que os hebreus vão entender isso? Se eles estão acostumados com aquela coisa: se eu pequei, só o meu animal, eu tenho que pegar o meu melhor animal, entregar ao sacerdote, eu tenho que colocar as minhas mãos sobre este animal para identificá-lo comigo, para saber que ele vai me representar a partir de agora, e ele, que é o meu melhor animal, vai morrer no meu lugar por causa do meu pecado. Isso todos os anos. Todos os anos. Quem já foi católico aqui sabe como é que é depois do carnaval, né? Todo ano. Você vai ao carnaval, você faz o que você quer. Quarta-feira de cinza, você tem que, sei lá, se confessar e passar a cinzazinha na testa. Agora sim, agora eu estou bem. Expurguei meus pecados. Não é assim? Todo ano. Depois você renova os pecados e depois renova o perdão de novo. Aí você renova o pecado outra vez no outro ano, depois você renova o perdão. Os hebreus também eram assim. Renova pecado, renova sacrifício, renova pecado, renova sacrifício. Todo ano o sacerdote tinha que apresentar sacrifício por ele e pelo povo. E todo ano o povo precisava de um novo sacrifício. Então o apóstolo começa aqui a explicar para os hebreus a diferença entre esse sacrifício que eles estão acostumados a ver desde Abraão. Ele diz assim: olha, lá era apenas uma alegoria, meu filho. Aquilo ali era um simbolismo, era uma representação. Aquilo não apagava pecado de ninguém. Tanto não apagava, tanto não era eficaz, que tinha que se repetir todos os anos. E só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, depois de autoexame. Mas hoje não, nós estamos falando de graça. Isso é o apóstolo passando para os hebreus, diz assim: vindo Cristo como sumo sacerdote.
E ele não é o sumo sacerdote dos bens passados, mas dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou uma única vez no santuário, havendo efetuado uma eterna salvação. Eterna. Observe que lá, nas alegorias do Velho Testamento, havia o sumo sacerdote e havia o cordeiro que seria sacrificado. Mas nessa nova manifestação de Deus, através da graça em Cristo Jesus, Cristo aparece como sumo sacerdote, aquele que faz o sacrifício, que apresenta o animal para o sacrifício, que mata o animal, mas ele também é o próprio sacrifício, ele também é o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que ele não se deixou morrer, ele não foi morto, ele não foi matado, ele se entregou. Ele diz que ninguém tirou a sua vida, mas ele deu a sua vida. Então ele foi o sacrifício e foi o sacerdote ao mesmo tempo. E ele então, o apóstolo segue dizendo, ele entrou uma única vez e efetuou uma eterna redenção. Eu sempre que falo de eterna, eu lembro do perpétuo, porque há pessoas que confundem perpétuo com eterno. Perpétuo é aquilo que existe enquanto você existir, enquanto você está vivo. Quando eu morri, deixou de ser perpétuo, aquilo acabou na minha morte, então não é perpétuo. Mas o eterno é eterno, você pode morrer e aquilo continua. Não é enquanto eu vivo, é para sempre, de eternidade a eternidade. O sacrifício de Cristo foi para executar uma salvação eterna. Ninguém tira a tua salvação, ninguém tira a nossa salvação, ninguém tira o perdão dos pecados que Cristo executou sobre nós, ninguém anula o sacrifício de Cristo na cruz. Ninguém pode dizer, você vai morrer por causa do pecado. Jamais você morrerá por causa do pecado, porque Cristo já morreu e pagou por nós, e Ele fez uma salvação eterna. Mas pastor, por que muitos morrem? É porque eles não estão em Cristo, porque quem está em Cristo, nova criatura é, e ele passou da morte para a vida, saiu de Cristo, não tem garantia, mas enquanto você está em Cristo, passou da morte para a vida. Ninguém revoga o sacrifício de Cristo. O apóstolo está explicando isso aos hebreus. Eu fico imaginando como seria difícil os hebreus entenderem isso. Como é que eu vou acreditar que eu não preciso fazer nada? Eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, eu sei que eu fui muito mal, eu sei que eu falhei em tantas coisas. Como eu não vou ter que apresentar um animal para morrer no meu lugar, se eu aprendi isso a vida inteira? Ainda tem gente assim. Tem crente dentro da igreja tomando ceia e pensando isso, se autocondenando, se afastando da presença de Deus porque cometeu alguma falta e já se condena ao inferno. Uma coisa é você reconhecer o pecado, outra coisa é você se autocondenar. Reconhecer as faltas é papel nosso. Nós temos que reconhecer nossas faltas, nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. Nós temos que nos render a Cristo, nós temos que nos arrepender deles. Mas, ei meu irmão, levanta a sua cabeça, não perca a sua fé, não perca a sua esperança. O sacrifício de Cristo foi uma vez só, Ele não vai voltar para a cruz, Ele não vai entrar no Santo do Santo toda hora, porque Ele é o próprio Santo do Santo. O véu já foi rasgado, o caminho está aberto. É interessante que Ele diz, no verso quando ele fala que é porque o primeiro ainda estava de pé, capítulo 9, deixa eu ver se eu vou reler. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário.
Vamos ver a partir do verso 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender, está aqui o verso 8, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Sabe o que ele está dizendo? Isso aqui é muito mais profundo do que parece. Literalmente ele está dizendo, existe um tabernáculo físico, um véu que separa o santo do santo do santo, e isso ainda não está aberto, o acesso para cá ainda não está livre, então você tem que ficar com medo mesmo, e ficar aí no seu lugar, só no lugar santo, e não se atreva a entrar no santo do santo. Espere o sacerdote oferecer o sacrifício, traga o seu animal, paga a sua penitência, e aí sim, depois você vai se sentir aliviado. Isso acontece porque ainda vivem dependendo desse tabernáculo. Porém, se nós traduzirmos isso para a nossa vida espiritual, está dizendo, enquanto você está firmado, baseado, crendo, vivendo debaixo do jugo do pecado, o seu antigo e velho tabernáculo ainda está de pé. Você ainda acredita que será salvo porque você é bonzinho. Você vai ser salvo porque orou, porque jejuou, porque botou a boca no pó, porque subiu o monte, e porque veio para a consagração, ou porque fez voto a Deus. Ei, não, você ainda está debaixo do mesmo tabernáculo antigo. Não são as tuas obras que vão salvar, não é o teu sacrifício que vai valer. Enquanto você está preso nos rudimentos da fé, acreditando que se você errar, você vai para o inferno, você ainda está preso no velho tabernáculo. Mas quando você sai e entra no novo tabernáculo, não feito por mão de homens, mas eterno nos céus, então você entra em outra dimensão. Não é pela minha bondade, não é pela minha perfeição, não é pelo que eu fiz ou pelo que eu deixei de fazer, é pela minha fé. Eu creio que o sacrifício de Cristo foi suficiente para perdoar os meus pecados, e eu não permanecerei no pecado, derrotado, destruído, sem presença de Deus, sem graça, sem força para entrar na presença de Deus. Eu entrarei com ousadia. Ele vai falar isso no capítulo 10, logo no capítulo seguinte. Pensando nisso, entre com ousadia no Santo dos Santos. Enquanto o antigo tabernáculo está de pé, é assim mesmo. Você não consegue entrar na presença de Deus. O que você pensa quando você chega num culto animado, onde Deus está manifestando, onde o Espírito Santo está dominando? A primeira coisa que vem na cabeça, seus pecados. Ah, meu Deus, tem misericórdia, eu estou tão mal. Ou não é isso? E quando tem profeta? Quando tem profeta, ah, meu Deus, tem gente que, se puder, entra embaixo da cadeira, sai de costa, né, para pensar que está chegando, sai de fininho, vá que o profeta é revelado alguma coisa da minha falha, do meu erro. Sabe o que é isso? Você está vivendo ainda no tabernáculo antigo. Quem vive no novo tabernáculo, nesse que foi aberto pelo poder de Deus, o véu rasgado, o santo do santo aberto, o acesso livre para entrar, a graça de Deus manifestada, quem vive nesse tabernáculo não tem medo de acusação, não. Porque se você disser que eu sou pecador, pronto, eu me rendo, eu sou pecador, e daí? Sou pecador remido pelo sangue de Jesus Cristo. Você vai encontrar erro em mim? Sim, vai encontrar um monte, mas não vai encontrar derrota. Não, derrota não. Vai encontrar um monte de pecado em todo mundo. Você que gosta de apontar dedo, fique à vontade, porque você vai arrumar erro em todo mundo, a começar daqui. Só que o novo caminho foi aberto. Quando Cristo expirou na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. E o apóstolo vai dizer que agora sim, o caminho está aberto. O Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, ele tem um tabernáculo muito mais perfeito do que aquele cujo véu foi rasgado. Agora é um tabernáculo espiritual no qual nós podemos entrar com ousadia.
E ele efetuou uma redenção eterna. Ei, irmão, dizer que não morre por causa do pecado não significa eu não tenho pecado. O próprio Jesus disse assim: quem disser que não tem pecado já cometeu um. Pecado da mentira. Todo mundo aqui é pecador. E cuidado que o diabo usa as pequenas falhas, e às vezes as grandes falhas, ele usa qualquer uma, qualquer brecha, para te jogar na lama. Quanta história que Lutero foi afrontado por Satanás, quando ele estava no auge da luta pela reforma protestante, perseguido pelo clero. E Satanás aparece para ele, onde diz assim: você que quer fazer reforma, eu conheço teus podres, eu conheço teus pecados, eu conheço tuas falhas. Lembra aquele dia, lembra aquilo outro, lembra aquilo outro, lembra aquilo outro? Pois é, eu sei de tudo. Irmão, tem crente que ainda vive isso, ainda vive isso. O diabo afronta ele, lembrando os erros, os pecados, apontando o dedo. E se ele não tiver firmado nesse novo tabernáculo, que é o próprio Cristo, ele diz assim: tem razão, eu não vou mais para a igreja não. Tem razão, eu vou entregar meu cartão. Tem razão, não vou tomar ceia não. Tem razão, eu não sirvo mais para nada. Tem razão, eu vou para o inferno. Ei, meu irmão, não. Lutero diz assim: como é que é, Satanás? Fala mais, o que mais você lembra de mim aí? Eu lembro também aquele dia, e fala mais, o que mais? Também você fez, e o que mais? Acabou de falar tudo? É tudo isso que você sabe de mim? Pois é, eu também sei, isso tudo é verdade, porém o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Ei, não precisa mentir não, eu sou pecador sim, eu errei sim, mas eu creio na obra redentora de Cristo, eu creio na obra da graça. É difícil entender a graça, porque nós nos acostumamos, assim como os hebreus, de alguma coisa para compensar. Ainda há crente que pensa, que acredita em penitência. Eu tenho que me penitenciar. A penitência foi o próprio Cristo. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si nossas dores e nossos pecados, nossas maldades e nossas enfermidades. Então, como é que eu me salvo se eu sou pecador? É a fé. Quem tem fé nessa graça, ele não fica prostrado no pecado. Há um texto que confunde muita gente, do apóstolo João, ele diz assim: quem está nele não comete pecado. Aí você lê isso, não entende nada, né? Não cometer pecado é não viver no pecado, não ser praticante do pecado, é não andar em pecado, não é acidentalmente cometer um pecado. Esse não comete pecado no sentido de permanentemente viver em pecado. Eu fiz, está feito, ninguém tem nada com isso, Deus não tem nada com isso, a Bíblia não tem nada com isso, eu não estou nem aí, eu prefiro sair, ir embora, cuidar da minha vida, viver a minha vida, como eu já ouvi muitas vezes. Esse é o que peca, é o que vive pecado, vive em pecado, vive pecando. Agora, aquele que reconhece o seu pecado, aquele que você pode pecar toda hora, desde que não seja voluntário. O pecado voluntário, existe uma coisa na Bíblia que diz que é o pecado para a morte. Há pecado que é para a morte, e a pessoa diz: qual é o pecado para a morte? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. E depois a gente entra em outro detalhe, porque blasfêmia contra o Espírito Santo também é bem diferente do que a maioria pensa. Qual é o pecado para a morte? É o assassinato, é o adultério, é o roubo, é a mentira? Qual é o pecado para a morte? O pecado para a morte é o pecado do qual você não se arrepende, o qual você não reconhece como pecado. Ele vai te matar. Por que ele é o pecado para a morte? Que se você está pecando e não reconhece que é um pecado, você vai continuar na prática até morrer. Então acabou. O único pecado para a morte é aquele que você não reconhece que é pecado e não se arrepende dele. São 2 passos. O primeiro é reconhecer, o segundo é se arrepender. E o terceiro é deixá-lo.
Se eu não reconheço que é pecado, eu vou continuar fazendo. E esse é o problema de muita gente. E vai morrer no seu pecado, porque não reconhece que é pecado. Esse é o pecado para a morte. Agora, qualquer pecado, qualquer pecado, para Deus não tem tamanho. Esse negócio de pecado grave ou menos grave,